Capítulo 12. Enfrentando o estresse. Quanto mais coisas você faz, mais coisas você pode fazer. Lucille Ball. Uma das melhores coisas que você pode fazer na vida é ter um plano. Se você quer fazer algum progresso em qualquer área, é importante que você faça um plano e depois comece a colocar esse plano em ação. Haverá momentos em que você poderá ter de fazer ajustes e alterações no seu plano à medida que avançar. E é sempre essencial que você submeta os seus planos a Deus. Mas você não pode ter sucesso a não ser que tenha planejado isso de uma forma ou de outra. Imagine se um treinador dissesse ao seu time, antes do grande jogo, o quanto era importante que eles vencessem, porque toda a temporada estava dependendo desse único jogo. Mas, quando seus jogadores perguntassem qual era o plano de jogo, ele respondesse: "Bem, não sei. Realmente não tenho um plano. Apenas deem o seu melhor." Isso não faria sentido. Esse treinador estaria predispondo o seu time e a ele próprio ao fracasso. Ou imagine se uma mãe dissesse aos seus filhos que, embora a faculdade fosse cara, ela insistia que eles frequentassem as aulas quando se formassem no colégio. Mas, quando as crianças perguntassem como essas despesas seriam pagas, ela dissesse: não sei. Seu pai e eu nunca planejamos isso, mas mesmo assim vocês têm de ir. Isso seria frustrante e possivelmente algo assustador para os seus filhos lidarem. Como eles realizariam uma tarefa sem qualquer plano preparado? Fazer um plano é um passo de ação, e ação é importante. Não podemos ficar sentados passivamente e simplesmente desejar que o estresse desapareça. Nada acontece quando adotamos uma postura passiva. É importante sermos ativos na nossa fé se quisermos ver progresso espiritual e emocional. É por isso que acredito que com a ajuda de Deus podemos atacar o estresse em vez de ficar sentados, esperando que ele nos ataque. Podemos planejar fazer mudanças em nossas vidas que aumentarão a nossa alegria, diminuindo o nosso estresse. Quando comecei a pensar neste livro, antes de qualquer palavra ser colocada no papel, eu sabia que queria fazer dele algo muito prático. O estresse é um problema que muitas pessoas sentem diariamente, de modo que eu queria garantir que estivesse oferecendo soluções da vida real, que você pode colocar em prática todos os dias. Este capítulo não é exceção. Uma coisa é falar sobre a importância de tomar uma atitude, mas outra é colocar um plano em prática e depois executar esse plano. De modo que quero ajudá-lo a fazer isso ao longo das páginas seguintes. Vamos fazer um plano juntos. As seguintes sugestões são atos simples que têm base bíblica e aplicação prática. É um plano de 7 pontos, mas não se sinta assoberbado pelo número de pontos de ação. Você pode colocar em prática todas as 7 mudanças, ou você pode apenas adotar 2 ou 3. Não se trata do número de coisas que você pode fazer. Trata-se de fazer alguma coisa. Com a ajuda de Deus, você pode customizar um plano de ação para a sua vida e começar a diminuir o estresse imediatamente. Primeiro, comece o seu dia passando tempo com Deus. Muitas pessoas começam o dia em pânico, apertando o botão soneca, voltando atrás, correndo, esquecendo coisas e comendo no caminho. Não é de admirar
que elas se sintam estressadas. Se você dedicar algum tempo no começo do dia para passar tempo com Deus, isso lhe dará um fundamento sólido para o restante do dia. Você pode realmente começar combatendo os estresses do dia antes mesmo que eles tenham tempo de se instalar, dedicando tempo para falar com Deus e estudar a sua palavra. João 10:10 nos diz que Jesus veio para que possamos ter e desfrutar vida e tê-la em abundância. Que promessa incrível! Deus nos deu o dom da vida e Ele quer que você e eu desfrutemos dela. A melhor coisa que você pode fazer para desfrutar a sua vida é ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Mas, para chegar lá, isso começa passando tempo com Ele. Realmente não é tão complicado. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais próximo você se sente dele. Isso é verdade com relação a Deus também. Deus não quer ser apenas o botão que apertamos quando temos uma emergência. Ele quer ser o seu melhor amigo. Sem esse relacionamento, a verdade é que sempre estaremos em uma emergência. E somente com Deus em nossas vidas, nos ajudando e protegendo, que podemos diminuir o estresse e desfrutar a vida. Isto é bastante impressionante quando você pensa no assunto. Você e eu podemos passar tanto tempo com Deus quanto quisermos. Temos um convite em aberto para convidar o Criador do Universo para entrar em nossas vidas todos os dias. Podemos começar a nossa manhã falando com Ele pessoalmente e lendo as suas promessas e instruções. Se você ainda não está fazendo isso é algo que você absolutamente deve acrescentar a seu plano de ação. 2. Exercite-se. Muitas pessoas me dizem que não têm tempo para se exercitar, mas descobri que sempre podemos arranjar tempo para as coisas que realmente são importantes. Se podemos arranjar tempo para assistir a um filme na televisão ou para falar ao telefone, podemos planejar tempo para nos exercitarmos e cuidar do corpo que Deus nos deu. Quando dissermos, bem, não tenho tempo para me exercitar, o que realmente queremos dizer é, isso não é uma prioridade para mim. Bem, se isto não tem sido uma prioridade para você, é hora de passar o exercício para a lista de prioridades, porque qualquer tipo de exercício, e é importante encontrar um tipo que você goste de fazer, ajuda a diminuir o estresse na sua vida. Se você quer entrar para uma academia ou se você quer ter um equipamento de ginástica em casa, isso é maravilhoso. Mas, felizmente, as academias não são os únicos lugares onde podemos nos exercitar. Há centenas de maneiras de fazer um bom exercício e muitas delas não custam dinheiro, não exigem equipamento especial nem atrapalham o seu dia. Sei que se eu quiser me exercitar, é essencial que seja alguma coisa que eu tenha expectativa em fazer. E tem de ser algo que eu possa encaixar no meu dia, até nos meus dias muito ocupados. É por isso que, além dos exercícios tradicionais, é bom manter o seu corpo ativo de tantas maneiras quanto possível. Talvez você possa caminhar até a casa de um amigo em vez de dirigir. Se você pensar nisso, Jesus talvez fosse o maior andarilho de todos os tempos. Ele costumava andar da Galileia até Jerusalém, uma distância de cerca de 112 quilômetros. Você poderia usar um cortador de grama manual em vez de um elétrico. Se você, como muitas pessoas, trabalha em uma escrivania,
diante de um computador o dia inteiro, encontre maneiras de se levantar de vez em quando e fazer o seu corpo movimentar-se. Quando você experimenta o estresse, uma das melhores coisas que você pode fazer é muito simples. Mexa-se. O exercício é uma solução física incrível para o estresse. Ele queima a adrenalina extra que o seu corpo está produzindo e coloca você novamente em um estado de relaxamento, o que significa que você poderá passar a noite dormindo em vez de ficar agitado. Quando mencionamos exercício, a maioria das pessoas se encolhe, mas ele é realmente um alívio maravilhoso para o estresse e um excelente construtor da saúde. Tenho trabalhado regularmente com atividades de musculação há 10 anos, mas recentemente acrescentei a caminhada todos os dias que posso, e estou realmente impressionada com a energia mental e física que isso me deu. Quando eliminamos o estresse, e o exercício faz isso, sempre temos mais energia. Isso me leva ao ponto seguinte do nosso plano de ação. Terceiro, certifique-se de dormir o suficiente. A cura para muitos dos problemas com os quais lidamos é dormir mais. Se você com frequência está frustrado, se fica muito doente, se está choroso ou no limite o tempo todo, a primeira coisa que você pode querer perguntar a si mesmo é: estou dormindo o suficiente todas as noites? Se você não dorme 8 horas de sono recomendadas todas as noites, sua mente não funcionará adequadamente e seu sistema imunológico está sendo comprometido. Creio que é fascinante o fato de Deus ter criado nossos corpos com a capacidade e a necessidade de desligar tudo e dormir. Entramos em um estado de reparo e renovação durante nosso sono e somos renovados emocional, mental e fisicamente para o dia seguinte. Algumas pessoas têm dificuldade para dormir e precisam de suplementos ou de medicação, mas com muita frequência a falta de sono vem da nossa falta de disciplina. Ficamos acordados até tarde fazendo outras coisas e simplesmente não planejamos tempo suficiente para dormir. Aprender a planejar a sua noite, inclusive o tempo ocioso, ajudará você a dormir melhor. Preciso de cerca de 3 a 4 horas à noite para relaxar antes de ir me deitar. Quando consigo isso, durmo muito bem, 99,9% das vezes. Desenvolvi a disciplina de ir dormir às 9 horas da noite e de me levantar às 5 horas da manhã, a não ser que eu esteja viajando e ensinando. E isso tem funcionado bem para o restante do meu estilo de vida. Creio que essa é uma das razões pelas quais eu me sinto bem e posso realizar tanto quanto realizo todos os dias. Agora, o meu horário pode não funcionar para você, e não estou sugerindo que você faça exatamente como eu, mas é importante você estabelecer uma hora regular para ir se deitar e procurar ter uma qualidade de sono saudável todas as noites. Muitas pessoas com quem converso estão cansadas e elas falam sobre sua necessidade de descansar ou de reservar um tempo de folga ou de ter um tempo para elas mesmas. Mas lembrem-se, falar somente é uma atitude passiva e não nos ajuda a melhorar a nossa saúde. Precisamos agir. Desenvolva a prática de um sono regular e você desfrutará muito mais a sua vida. Quarto, tire férias. Falamos em um capítulo anterior sobre o fato de que muitas pessoas não programam férias, e estou convencida de que isso é um erro. E esse é um erro que está contribuindo grandemente para a ansiedade e a frustração que costumamos sentir em nossas vidas.
Por mais ocupado que você estiver, ou por mais apertado que o orçamento seja, é muito importante tirar algum tempo para sair do trabalho ou da rotina normal e se divertir um pouco. Desfrutar de férias é uma maneira muito ativa de combater o estresse. Esse é um evento planejado e executado estrategicamente, que no final das contas renovará sua mente e o seu corpo. Você não precisa gastar muito dinheiro ou viajar até o outro lado do mundo. Na verdade, às vezes, as melhores férias são quando você fica em casa sem trabalhar e simplesmente desfruta das atividades locais e das divertidas que há para fazer na sua comunidade. Seja o que for que você escolha fazer, viajar pelo país, acampar, ir aos parques temáticos, hospedar-se em um hotel sofisticado, passar uma semana em casa de pijamas, fazer uma viagem até a praia, esteja dedicado a desfrutar o seu tempo de folga. Se for possível, resista ao impulso de responder e-mails de trabalho, de atender ligações de clientes, de pagar contas ou de fazer coisas que normalmente estão relacionadas ao estresse na sua vida. Quando você estiver de férias, esteja de férias. Não faça tantas coisas nas férias a ponto de precisar de férias para descansar das suas férias. Sou uma pessoa que trabalha muito. Realmente gosto muito disso, mas sei que é importante eu não me esgotar. Aprendi a planejar e agendar dias em que eu não faço nada relacionado a trabalho. Essa é a coisa saudável a fazer. E no longo prazo, isso me torna uma trabalhadora melhor e mais produtiva. Se eu posso tirar alguns dias de folga, você também pode. Não permita que as pressões da sua vida diária sejam a única coisa que você experimentará. Encontre algumas maneiras de se afastar da rotina normal e desfrutar alguns lugares e experiências novas. Férias são mais que um benefício da empresa. Elas são um benefício para a vida. Até um dia de férias pode ser um enorme benefício. Quinto, dê uma recompensa a si mesmo. Você ficaria surpreso com o poder motivacional e inspirador de uma simples recompensa. Há uma razão pela qual as crianças amam as recompensas. Elas funcionam. Dar a si mesmo um jantar de presente ou comprar o novo par de sapatos que você queria depois de ter atingido um objetivo pode ser um esquema motivacional óbvio, mas certamente é divertido. E não há nada de errado em se divertir um pouco na vida. Nunca se esqueça de que Deus se agrada quando você cuida de si mesmo e desfruta a vida que Ele lhe deu. Você é digno de uma recompensa aos olhos dele. Quando você estiver estabelecendo alvos de curto prazo e de longo prazo para a sua vida, creio que é uma boa ideia também anotar algumas recompensas adequadas para você ao mesmo tempo. Isso lhe dará algo onde focar quando você estiver se esforçando para completar aqueles últimos minutos na estreia ou quando estiver se esforçando para estudar para aquela prova. Só mais 30 minutos e eu me darei de presente aquela noite no cinema. Certifique-se de que as recompensas se equiparem ao desafio. Grandes recompensas para atingir grandes objetivos e pequenos bônus para realizações diárias menores. Apenas saber que você está atingindo o êxito, seus objetivos pode ser o que funciona para motivá-lo. Mas de uma pequena recompensa a si mesmo, de qualquer forma. Isso é um grande redutor do estresse. Eu faço o que estou encorajando você a fazer.
Quando me sento para escrever, planejo escrever por 5 horas e depois ir para o jardim ver meu filho e um amigo que estão grelhando peixe e carne para nosso jantar. Coisas como esta nos dão algo para ter expectativa em meio ao nosso trabalho. A celebração é uma parte importante disso. As celebrações e as festas ajudam você a enxergar o que realizou e preparar novos desafios. Elas também permitem que a sua família e seus amigos saibam o quanto seus objetivos são importantes para você, e ter o apoio deles sempre é útil. A palavra de Deus está cheia de bênçãos, de promessas, de festas e de celebrações. A sua vida também pode ter. Sexto, avalie as suas influências. Deixe-me fazer-lhes 2 perguntas importantes. Quem ou que as pessoas, os livros, a música, os eventos, as escolhas de entretenimento está influenciando a sua vida? Segunda pergunta. Essa influência está tornando a sua vida menos estressante ou ela está tornando a sua vida mais estressante? As respostas para essas 2 perguntas fazem muito no sentido de determinar a sua vida e como você viverá. Dave cercou-se de homens poderosos. Davi, ele sabia que para ser um guerreiro e um líder de sucesso precisava de pessoas ao seu redor para encorajá-lo, ajudá-lo e fortalecê-lo. Você e eu não somos diferentes. Precisamos de pessoas em nossas vidas que serão um benefício, pessoas que nos encorajarão, nos ajudarão e nos fortalecerão. Ora, há algumas pessoas e algumas coisas que encontramos ao longo do dia que não podemos evitar. Não podemos escolher os nossos colegas de trabalho, e todos nós enfrentamos situações estressantes que não escolhemos, mas muitas das pessoas e coisas estressantes em nossas vidas são nossas escolhas. Em outras palavras, muito do estresse sobre o qual nos encontramos é porque abrimos a porta da frente e o deixamos entrar. É por isso que é importante avaliar regularmente quem ou que está ajudando a moldar as suas opiniões, os seus sentimentos e a sua disposição mental. Porque essas pessoas e essas coisas podem estar diminuindo ou aumentando os seus níveis de estresse. Certa vez tive uma amiga com quem eu passava muito tempo, mas essa amiga tinha a tendência de apontar tudo que não acontecia de maneira que ela queria. Era muito difícil para mim lidar com a personalidade dela, porque sou uma pacificadora. De modo que todas as vezes que o humor dela se alterava, eu acabava sendo responsável por consertar isso. A única maneira de fazer isso era me certificando de que ela sempre teria as coisas do jeito que ela queria. Isso fazia eu me sentir manipulada. O relacionamento não era saudável para mim emocionalmente, e era muito estressante. Finalmente entendi que eu não deveria me envolver tanto na vida dela se eu quisesse diminuir meu estresse. Não foi uma decisão fácil de tomar, porque eu não queria que ela ficasse zangada comigo, mas, afinal, tomei a decisão. Você pode estar em um relacionamento que são estressantes, e embora não possa simplesmente sair de todos eles, se existem algumas coisas que você pode eliminar, pode ser sábio fazer isso ao fim de diminuir seus níveis de estresse. Muitas vezes, as decisões que temos de tomar para reduzir o nosso estresse não são fáceis,
mas no longo prazo o benefício supera a dificuldade. Sétimo, faça menos e não mais. Você tem muitas coisas a fazer? Essa parece uma das maiores dificuldades que eu ouço falar atualmente. Quando pergunto às pessoas como elas estão, cerca de 80% delas respondem: estou ocupado. O bom senso nos diz que Deus não vai nos estressar e nos impelir a fazer mais do que podemos. Assim, se estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, dizemos sim quando Ele diz sim e não quando Ele diz não. Devemos ser capazes de realizar o que Ele nos dá para fazer e viver em paz. Você precisa dizer não com mais frequência? Deveríamos ter certeza, quando nosso coração diz não, de que nossa boca não diga sim. Às vezes, querer fazer as outras pessoas felizes pode nos deixar muito infelizes. Uma pessoa que tenta agradar todo mundo precisa realmente certificar-se de que o que ela está fazendo está agradando a Deus e não apenas as pessoas. Recebemos o poder do Espírito Santo para viver sem estresse. Deus, porém, não honrará a desobediência. Se Ele está nos dizendo para não fazer alguma coisa que decidimos fazer mesmo assim, vamos sentir a perda dolorosa da sua unção. Graça é igual a capacidade. Deus nos dá graça compatível com o nosso chamado. Porém, quando fazemos o que queremos, fazemos isso sozinhos. Quando seguimos a direção dele, ele sempre supre a energia necessária. Você se lembra de que quando Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, eles saíram na frente de Deus e prepararam um plano deles próprios, que no fim produziu Ismael. Finalmente Isaac veio de acordo com a promessa de Deus, mas estou certa de que eles causaram muito estresse e perda de alegria para si mesmos, ao não esperar em Deus. O nome de Ismael significa homem de guerra. O nome de Isaac significa riso. Podemos discernir, a partir dos nomes deles, qual filho trouxe descanso e alegria e qual deles trouxe luta e estresse. Ismael é uma representação das obras da carne, que sempre produzem luta e estresse. Isaac, porém, representa a promessa de Deus, o que requer fé e sempre traz descanso. Deus quer que andamos em chamas sem ficarmos esgotados. O esgotamento vem da exaustão física e emocional, principalmente em resultado do estresse prolongado. O estresse esgota os nossos corpos, o nosso sistema imunológico, torna-lo fraco e doente. Até a depressão pode se instalar. O esgotamento faz você ficar descontrolado e não produz mais bons frutos. Ignorar a instrução de Deus causa esgotamento. Você não pode fazer a sua mente, as suas emoções ou seu corpo trabalhar em excesso sem eventualmente não pagar o preço desse excesso. Você está se movendo no ritmo de quem? No ritmo que Deus estabeleceu para você ou no ritmo de outra pessoa? Você está estressado por querer acompanhar todos os outros? Você está ocupado em agradar as pessoas e fazê-las felizes em detrimento da sua própria paz? Você se preocupa muito? Houve um tempo em minha vida em que muitas dessas coisas eram problemas para mim, mas felizmente, por fim, percebi que eu podia mudar. Creio que podemos viver livres do estresse em um mundo estressante, mas isso requerirá algumas decisões.
possivelmente algumas decisões radicais. Permita que o Espírito de Deus produza em você um estilo de vida de paz e alegria.